Estou com o celular na mão, ouvindo a voz fria da minha namorada. Vamos terminar. Você pulou de 3 empregos em 3 anos e não economizou um centavo sequer. Ela não aguenta mais minha pobreza e já arrumou outro. Partiu para um playboyzinho rico de segunda geração. Desligo o telefone e me jogo na cadeira, me sentindo completamente derrotado, sabe? Gastei 35 mil wons tentando salvar meu pai doente, mas ele se foi. Agora sou Brock, sem nada além dessa barraca de comida meio vazia. Mas de repente, o mundo ao meu redor começa a girar, girar. A atmosfera muda e percebo que cheguei ao fim do mundo de verdade. Olho pela janela e vejo um enxame de zumbis. Eles são atraídos pela barraca e avançam em mim como animais famintos, loucos. Penso comigo mesmo. É isso, morri. Mas o vidro não estilhaça e a porta frágil nem se mexe. Uma tela pisca e ganha vida. Era apocalíptica, status da loja, segurança absoluta. Se eu ficar aqui por 12 horas, posso voltar para o meu mundo. Olho para os monstros lá fora e coço a cabeça, frustrado. Essa lojinha minúscula está cheia de suprimentos básicos de todo tipo. Macarrão com carne, água mineral, pão e biscoitos. Lá em casa, essas coisas não valem quase nada. Mas aqui uma ideia maluca começa a brotar na minha mente. No apocalipse, ouro e diamantes são lixo. Comida e água limpa são reis. Corro para as prateleiras e pego uma garrafa de água. Essa garrafa geralmente custa 2 yuans no mundo real. Quanto valeria num mundo infestado de mortos-vivos, hein? Penso na minha dívida gigantesca e nas palavras cruéis da minha ex-namorada. Abro a garrafa e dou um longo gole gelado. Tenho 12 horas para fazer isso funcionar. Preciso garantir meu primeiro lucro de verdade, agora. Começo a fazer as contas para meus novos preços. Uma garrafa de água por 1 grama de ouro? Ah, isso é muito barato. 10 gramas por quê? 100 por macarrão? Forço-me a acalmar. Preciso de clientes de verdade primeiro. Mas com zumbis bloqueando a entrada, quem ousaria se aproximar? Não vou ficar aqui parado e desperdiçar 12 horas sem fazer nada. Meus olhos caem no macarrão com carne refogada e um plano se forma. Este mundo cheira a ferrugem e carne podre. Existe algo mais tentador que o cheiro de macarrão fresquinho? Encontro o interruptor e ligo. A chaleira começa a borbulhar. A barraca tem eletricidade, de fato. Parece que esse espaço ligado ao sistema é totalmente independente do mundo exterior. A água ferve e eu a despejo. De repente, um aroma rico e saboroso explode por toda a loja. Minha própria boca começa a salivar, mas tem um problema. Como faço para esse cheiro sair sem abrir a porta? Olho para cima e vejo o exaustor. Hora de trabalhar. O tempo passa, minuto a minuto. Lá fora, ainda está um silêncio mortal, bem quando minha paciência começa a se esgotar, sabe? De repente, um clarão de fogo irrompe. Ele engole lentamente as dezenas de zumbis que cercam minha loja. Espio cautelosamente pela janela para ver quem está lá. O olhar de uma mulher escaneia minha barraca, que parece totalmente fora do lugar entre as ruínas. Interessante, ela diz. Alguém realmente tem coragem de abrir uma loja nesta cidade fantasma. Ela começa a andar direto para a entrada, mas 1 segundo depois, ela bate com tudo na parede de vidro invisível. Você é um despertado nível 2? Essa deve ser sua habilidade. Sou Yedin. Quanto pela comida? Olho-a nos olhos e dou minhas condições. Que era você pensa que é esta? Quem usa essa nota de papel inútil hoje em dia? Só aceito ouro aqui. Ela zomba da minha atitude teimosa, os olhos se estreitando. Yedin levanta a mão e uma bola de fogo voa direto no meu rosto. O fogo desaparece no momento em que atinge a barreira. Podemos falar de negócios agora? Pergunto. Então, chefe, quanto pelo macarrão instantâneo? Não muito, 100 gramas de ouro. Por que você não me assalta logo? Ouro é sucata, sim, mas não está exatamente jogado na rua. Então não compre. Viro as costas e a ignoro. Em seguida, começo a comer a tigela de macarrão que acabei de preparar. O som de eu sugando o macarrão é alto e irritante no silêncio, sabe? Vejo a garganta de Yedin se mover enquanto ela engole em seco, os olhos fixos na minha tigela. Ela provavelmente nem se lembra da última vez que teve uma refeição quente e fumegante. Ela deve sobreviver de latas e barras de energia sem gosto, coitada. Essas coisas te mantêm viva, mas não satisfazem um desejo de verdade. Bem na hora, o estômago dela solta um ronco baixo e traidor. É um som fraco, mas neste silêncio parece um trovão de tão alto. As bochechas de Yedin ficam imediatamente vermelhas de vergonha. Eu finjo não ouvir e continuo saboreando minha deliciosa refeição sem dizer uma palavra. Não tenho tanto ouro comigo. Posso te pagar depois? A loja não faz crédito. Não estou administrando uma caridade e de qualquer forma estarei fora em 12 horas. Quem sabe se ela conseguiria voltar com o ouro antes que eu parta. Termino o último bocado de macarrão e solto um arroto satisfeito. Pego uma salsicha de presunto da prateleira e a jogo na direção dela. Ela voa pelo ar num arco perfeito em direção à barreira. Eu ajo como se fosse tão inútil quanto um pedaço de lixo na rua. Yedin congela. Para ela, esse gesto casual é um insulto descarado, mas a lógica dela diz para engolir o orgulho e comer. O tempo parece parar. Depois de 2 segundos, a fome vence. Ela devora a salsicha em 3 mordidas desesperadas. Isso foi só uma amostra. 100 gramas por uma tigela cheia. Negócio justo. Espere por mim, ela murmurou, virando as costas para sair. Ela só precisa encontrar um acampamento de sobreviventes por perto, ou talvez um antigo cofre de banco de antes do mundo desabar. Conseguir 100 gramas de ouro não deve ser tão difícil para ela, mas eu a chamo e a paro antes que ela vá muito longe.
Por quê? Eu digo, alcançando lentamente debaixo do balcão. Puxo uma lata de Coca-Cola coberta de condensação gelada. A lendária Coca-Cola gelada. Essa bebida era comum antes da queda, mas agora é mais preciosa que um bom vinho. Esta lata custa 50 gramas de ouro, digo sem rodeios. Nem espero ela responder. Apenas abro outro pacote de salgadinhos Latiel picantes bem na frente dela. Estes são mais baratos, apenas 30 gramas de ouro por pacote. Salgadinho picante, Coca-Cola gelada e macarrão instantâneo fumegante. No mundo antigo, essa era a refeição mais barata que se podia comprar. Mas aqui, o cheiro sozinho é uma tentação insuportável. Ouço os nós dos dedos de Yedin estalarem enquanto ela cerra os punhos. Faço questão que ela veja que tenho muito estoque ainda. Ela se vira e desaparece nas ruínas para caçar mais ouro. Verifico meu sistema. 10 horas e meia até eu poder viajar de volta. Começo a contar. 10 caixas de macarrão, 15 caixas de água engarrafada. Tenho salgadinhos e salsichas empilhados nas prateleiras. Até encontro 5 ovos frescos escondidos num canto. Um novo plano de negócios, bem astuto, começa a se formar na minha mente. De repente, um baque pesado ecoa de fora da loja. Yedin está de volta, parecendo exausta e um pouco envergonhada. Ela segura uma pesada bolsa preta na mão. 200 gramas de ouro, ela ofega. É tudo o que tenho. O sistema pergunta: permitir que o item entre na zona segura? Dou o comando mental e uma força invisível arrebata a bolsa. Ela flutua pela barreira e cai pesadamente aos meus pés. Os olhos de Yedin se arregalam enquanto ela vê o impossível acontecer. Para ela, estou me tornando uma figura terrivelmente misteriosa. Puxo o macarrão com carne refogada, a Coca-Cola gelada e os salgadinhos. Fervo uma panela de água fresca bem na frente dos olhos famintos dela. Caminho em direção à porta, segurando a tigela fumegante de macarrão. Ela estende a mão, mas paro bem fora do alcance dela. Puxo um ovo do meu bolso e dou um sorriso maroto. Quero um ovo com isso, linda. Ela me fuzila com o olhar. Quanto? 50 gramas de ouro, respondo, sem emoção. 50 por um ovo? Você é um ladrão. Então não compre. Meus ovos são só para quem pode pagar. Começo a colocar o ovo de volta no bolso. Posso ver o desespero lutando contra o orgulho dela. Yedin é uma poderosa usuária de chamas. Ela está acostumada a estar no comando, mas hoje eu a tenho completamente à minha mercê. Ela enfia a mão no cinto e puxa um cristal do tamanho de um ovo de pombo. Estou sem ouro, ela murmura. Pegue esta pedra pelo ovo, então. Levanto uma sobrancelha, agindo como se não estivesse impressionado com a pedrinha. Estou prestes a recusar quando uma janela do sistema pisca na minha visão. Percebo que estava vendo esse negócio de forma totalmente errada. Eu estava tão focado em pagar minha dívida de 35 mil wons lá em casa, mas esses cristais, esses são o verdadeiro tesouro deste mundo. Eu entendo o valor deles sim, mas mantenho uma expressão de nojo no rosto. O que é isso? Alguma pedra quebrada? Estou escondendo minha empolgação. É o núcleo do cérebro de um monstro. O combustível definitivo para o poder. Ouro nem serve para lustrar os sapatos de um cristal como este. Yedin está tremendo de raiva, percebendo que não estou aqui para jogar limpo. Ela pensa que sou teimoso ou simplesmente cego de tão burro. Vejo que ela está prestes a explodir e apenas suspiro. Tudo bem, já que você é tão sincera, abrirei uma exceção só desta vez. Dou um comando silencioso ao sistema. O cristal desaparece da mão dela num instante. Nem olho para ele enquanto o guardo. Deslizo-o para o meu bolso e entrego a comida a ela. Uma tigela de macarrão supremo com um ovo de luxo, uma Coca-Cola e os salgadinhos picantes. Ela pega o garfo e começa a devorar, sem deixar uma única cebolinha para trás. Ela bebe o caldo, abre a Coca-Cola e a engole de uma vez. Depois, devora os salgadinhos picantes um por um. Observo todo o processo em silêncio. Eu volto, ela murmura. Yedin se vira e desaparece nas sombras da esquina. Assim que ela se vai, puxa o cristal. Eles vêm de zumbis e podem quebrar o bloqueio genético humano para conceder poderes. Mas se você falhar, você se desintegra, vira pó. A taxa de sucesso é inferior a 1%. Minha mão treme. Quase deixei cair a mesma coisa que acabei de trocar. Uma taxa de sucesso de 1%? Isso não é uma oportunidade. É uma sentença de morte, com certeza. Mas então o sistema da loja apita. O anfitrião é imune a todos os danos dentro do alcance da loja. Isso inclui trauma físico, surto de energia e colapso genético. Olho para o cristal novamente. Para mim, isso é risco zero e toda a recompensa. Penso em Yedin, invocando chamas do nada. Engulo o cristal inteiro. Um segundo depois, uma agonia dilacera todo o meu corpo. Eu me enrolo no chão como um camarão. A dor finalmente diminui, substituída por uma onda de poder bruto. Estou despertado agora? Posso sentir uma força aterrorizante fluindo através de mim. Tento copiar a pose de Yedin. Fogo, mas nada acontece. Droga, eu falhei. Rosno socando uma prateleira. De repente, a prateleira e tudo sobre ela simplesmente desaparecem. Minha mente se conecta a um estranho vazio. A prateleira está lá, naquele vazio. Eu estendo a mão com a mente e a prateleira volta ao seu lugar original. O sistema toca. Despertar espacial, armazém de armazenamento pessoal desbloqueado. É um espaço de 1 metro cúbico que existe fora do tempo. Passo a próxima hora praticando, movendo meu estoque para dentro e para fora do vazio.
Percebo algo. O ouro paga minha dívida, mas esses cristais são a verdadeira moeda de poder. Tenho 9 horas restantes. Preciso conseguir o máximo que puder antes de ir. Se o cheiro de um pacote de macarrão trouxe Edin, o que 20 fariam, hein? Puxo uma panela enorme e começo a cozinhar 20 pacotes de macarrão de uma vez. Ligo o exaustor no máximo. Esta é minha isca definitiva para o apocalipse. A 3 quarteirões de distância, um grupo de sobreviventes está encolhido num prédio abandonado. Um homem de óculos olha para o líder deles. Irmão Tigre, o ferimento de Xiaolu está infeccionado. Precisamos de remédios. O irmão Tigre, com a cicatriz no rosto, apenas encara a escuridão. A comida acabou. Remédio é um mito. Eles estão no limite. De repente, um aroma rico e saboroso flutua pelo... Irmão Tigre, alguém está realmente cozinhando o macarrão por perto. A lógica lhes diz que é uma armadilha. Ninguém cozinha abertamente no apocalipse, a menos que seja um monstro, mas seus estômagos famintos não se importam com a lógica. Encontrem, agora! O homem de óculos está praticamente salivando. Irmão Tigre, se não nos movermos, não sobrará nada. O irmão Tigre conhece a realidade deste mundo melhor do que ninguém. Se não comerem logo, vão morrer de fome. Um lampejo de desespero atinge seus olhos. Vamos! Eles navegam pelas ruas em ruínas, até que minha pequena barraca de comida aparece. Vem uma panela enorme de macarrão fumegante e salsicha. E me veem. Estou encostado casualmente no batente da porta, observando-o se aproximar. Para eles, isso tem armadilha, escrito em todo lugar. Suas gargantas se apertam com a intuição, mas o medo os impede de dar mais um passo. Tigre avista outro homem espreitando atrás de um carro destruído do outro lado da rua. O estranho nota o grupo de Tigre ao mesmo tempo. Ele coloca um dedo nos lábios, sinalizando para todos ficarem quietos. Tigre escaneia a área e percebe que as sombras estão rastejando de gente. Há um cano de sniper saindo de uma janela do segundo andar à esquerda. Um brilho de aço se esconde atrás do lixo no beco. 50 pessoas estão me observando. Sei exatamente quantos olhos estão em mim. Qual é o problema? Não estão com fome? Minha voz não é alta, mas chega a cada pessoa escondida na escuridão. Pesco uma salsicha da panela e dou uma mordida lenta e deliberada. Estou aqui para fazer negócios. Tenho bastante comida e água para todos. O homem atrás do carro destruído finalmente quebra o silêncio. Qual é o preço? Ouro ou núcleo de cristal? Respondo, minha voz ecoando pela praça. A multidão fica atordoada. Cristais são poder, mas ouro é apenas sucata aqui. Uma voz grita do beco. Ele está nos enganando, vamos matá-lo e pegar tudo. A atmosfera fica elétrica enquanto todos começam a calcular suas chances. Continuo comendo sem levantar os olhos. Tentem, mas atacantes perdem o direito de negociar. O bandido no beco explode. Não acredito nessa porcaria. Ele sai das sombras e aponta uma espingarda diretamente para o meu peito. Mais 2 homens o seguem, armados com facões e pesados canos de aço. O resto da multidão espera, usando esses idiotas como isca para testar minhas defesas. O homem puxa o gatilho. O tiro ecoa pelas ruínas, mas a bala não me atinge. Os projéteis batem numa parede invisível a 5 metros da barraca e caem. Nem sequer me mexo. Apenas coloco outro pedaço de salsicha na boca. A praça cai num silêncio mortal. Os bandidos com os facões estão congelados. O homem atrás do carro percebe que ataques físicos são inúteis e tenta outra coisa. Uma onda invisível de energia começa a se condensar na palma da mão dele. Ele lança uma onda de choque mental em mim, sua habilidade de perfuração. O ataque mental atinge a barreira e desaparece sem sequer um piscar. Agora eles entendem a verdade aterrorizante. Dentro desta barraca, sou invencível. O irmão Tigre está encharcado de suor frio, agradecendo a Deus por não ter se movido primeiro. Termino minha tigela e limpo a boca, olhando para a multidão escondida. Encaro o homem que disparou a espingarda. Eu avisei, você está banido, mas alguém quer perder o jantar? A tensão é tão densa que está levando os sobreviventes à beira da loucura de tão forte. O clique rítmico de saltos altos quebra o silêncio. Todos se viram para ver Edin caminhando calmamente em direção à loja. Tigre a reconhece instantaneamente. Todo sobrevivente nessas ruínas conhece o nome dela. Ela é uma despertada de fogo de alto nível, uma arma viva de destruição em massa. Você certamente fez um nome para si mesmo, hoje, ela me diz. Ela se vira para a multidão. Sempre há tolos que não sabem a hora de parar. Guardem seus brinquedos, nem eu consigo arranhar esta loja. Não sejam estúpidos. A praça cai em silêncio novamente. Desta vez, ninguém ousa discutir. O irmão Tigre respira fundo e sai da multidão com as mãos levantadas. Um por um, os outros sobreviventes escondidos nas sombras começam a se mostrar. E Edin ignora a multidão e puxa vários itens do cinto. 3 barras de ouro amarelo sólido, cada uma pesando 100 gramas. Quero biscoitos, enlatados e água. Qualquer coisa fácil de carregar e guardar. Para uma caçadora de alto nível como ela, comida pronta para comer é a única escolha racional. Gosto de fazer negócios com gente que realmente tem cérebro. Rapidamente puxo biscoitos compactados e pilhas de latas, carne enlatada e várias garrafas de água limpa. A transação é concluída em segundos, e Edin desaparece de volta nas ruínas, como um fantasma. Cada par de olhos na praça agora está fixo em mim. Não há mais intenção de matar, apenas um puro e desesperado desejo por uma refeição. Sua vez. Vocês conhecem as regras. Ouro ou núcleos de cristal por comida. De repente, o homem que tentou me atirar antes desaba. Ele rasteja em direção à loja de joelhos, soluçando.
Chefe, eu estava errado. Por favor, só uma mordida de comida, nem que seja a sopa que sobrou. Seus 2 companheiros caem de joelhos ao lado dele, implorando por misericórdia. Ninguém na multidão sente um pingo de pena por eles. Eu já avisei, se atacarem, perdem o direito de negociar. Viro as costas para eles e me dirijo ao resto dos sobreviventes. Quem é o próximo? O irmão tigre avança e apresenta um cristal de ouro com as 2 mãos. Pego o cristal e o deslizo para o meu bolso. Não digo uma palavra. Apenas entrego 3 grandes tigelas de macarrão e salsichas. Eles enterram os rostos na tigela, saboreando um calor que não sentiam há anos. Vendo a primeira troca bem sucedida, o resto da multidão perde toda a contenção. Chefe, negocie comigo. Eu tenho um núcleo de cristal. O homem que me atacou antes oferece discretamente mais 2 cristais, incapaz de me olhar nos olhos. Eu os pego sem uma palavra e entrego a ele uma tigela de macarrão. Uma vez que as comportas do comércio se abrem, não há como pará-lo. Alguns oferecem joias de ouro, outros trazem cristais de todos os tamanhos. Assim, mais de 10 cristais se amontoam sob o meu balcão. A corrida por macarrão finalmente começa a diminuir, mas então algo se rompe. Os 3 homens que rejeitei são consumidos por uma raiva do tipo: se eu não posso ter, ninguém terá. Um deles avança sobre um sobrevivente. Ele mira num homem fraco que estava prestes a comer, coitado. Ele esmaga a tigela, espalhando macarrão e sopa quente pela terra. Os outros sobreviventes param de comer, seus olhos se tornando frios e assassinos para o quebrou as regras. Paro de servir e observo a cena se desenrolar até que um rastro de fogo corta o ar. O homem nem tem tempo de gritar antes de virar uma pilha de cinzas. As chamas se espalham instantaneamente, engolindo seus 2 companheiros também. Em 3 segundos, todos os 3 são apagados da existência, sem deixar rastro. E Edin sai da escuridão. Eu realmente odeio gente que quebra as regras. Pego um refrigerante gelado do freezer e jogo para ela como agradecimento. Volto a mexer a panela gigante de macarrão. Daquele momento em diante, o comércio continua em absoluta e aterrorizada harmonia. O irmão tigre e seus homens terminam cada última gota de sua sopa. Mais e mais pessoas continuam chegando de todos os cantos das ruínas. Quando o sol começa a se mover, minhas prateleiras estão completamente vazias, sem nada. É uma colheita incrível, ninguém reclamou dos meus preços, e depois da demonstração de poder de Edin, ninguém ousou causar problemas. No final do dia, eu tinha vendido cada item da loja, tudo mesmo. Edin jogou sua lata de refrigerante vazia de lado e caminhou em minha direção. Você é um homem rico agora, não é? Ela disse. Quando você volta? Eu disse a ela que não sabia, e ela desapareceu na escuridão sem mais uma palavra. Com um único pensamento, abri meu armazém dimensional para verificar o que tinha. Eu tinha mais de 100 quilos de ouro e 33 novos núcleos de cristal. Eu sabia que consumir tantos núcleos de uma vez seria pura agonia, mas não hesitei. Engoli cada um deles. Dessa vez, a sensação não era apenas dor, era uma expansão inimaginável da minha própria alma. Sem a defesa absoluta da loja, essa energia teria estraçalhado meu corpo, com certeza. Cerrei os dentes durante a tortura até a última gota de poder ser absorvida. Quando abri os olhos, vi uma mosca no teto se movendo em câmera lenta. Pude ouvir os zumbis rosnando a quarteirões de distância e sentir o cheiro da terra úmida sob as ruínas. Meus sentidos estavam aguçados a um nível quase divino. Estendi a mão para uma concha pesada e ela começou a flutuar no ar. Não era minha habilidade de armazenamento, era pura telecinese. Fui checar meu sistema. Eu tinha despertado um segundo controle mental, Paui. Agora consigo manipular objetos a até 50 km de distância. Minha capacidade de armazenamento dimensional também se expandiu bastante. Sentei no silêncio do apocalipse e esperei a contagem regressiva chegar a 0. O mundo começou a se retorcer e distorcer quando o teletransporte foi ativado. O fedor de ferrugem e carne podre desapareceu instantaneamente. Em seu lugar estava o cheiro doce e fresco de grama e terra. Eu estava de volta ao meu próprio mundo. A transferência dimensional estava completa e eu finalmente estava em casa. Tinha 12 horas para me preparar antes de ter que voltar. Ainda estava escuro lá fora, então desabei na minha cama dobrável por algumas horas. Às 9 da manhã, fui direto para o mercado de antiguidades. Entrei numa loja velha e empoeirada e encontrei o dono. Comprando ouro? Perguntei. Ele começou a perguntar sobre pureza e toda a papelada. Não disse uma palavra a ele. Em vez disso, bati 2 barras pesadas de ouro no balcão. O baque forte do metal o fez sentar-se reto imediatamente. Ele passou 10 minutos inspecionando as barras com uma lupa. Boa matéria, ele murmurou. Te dou 580 mil. Olhei-o bem nos olhos. 700 mil. Ele começou a choramingar sobre os riscos e os subornos que teria que pagar. Apenas o encarei, até ele perceber que eu não cederia. Meio minuto depois, meu telefone vibrou com uma notificação. 700 mil yuans haviam sido transferidos para minha conta, saí do mercado e liguei para o cobrador de dívidas, o irmão Bial. Alô? Quem é? Uma voz áspera latiu. Sou eu. Tenho o dinheiro da dívida. Você conseguiu mesmo? Certo. Me encontre na fábrica de cimento abandonada. Ele me disse para estar lá às 3 da manhã e ir sozinho. Desliguei e fui em direção à fábrica para acertar meu passado. Era hora de mostrar a eles que a versão antiga e fraca de mim tinha sumido. O irmão Bial tinha 7 ou 8 capangas parados bem atrás dele.
Ele me observou entrar com um olhar presunçoso no rosto, cuspiu o cigarro e latiu. Cadê o dinheiro e cadê os papéis da dívida? Perguntei calmamente. Biel me deu um sorriso estranho e predatório. Os preços subiram bastante e meus rapazes precisam comer. Ele levantou 5 dedos. 500 mil e eu queimo os papéis. Olhei para ele friamente. Eu realmente odeio pessoas que quebram as regras. Eu ia pagar o valor total, mas agora você só vai receber 200. Minha voz não era alta, mas cada pessoa naquela fábrica me ouviu claramente. O rosto de Bial congelou em descrença. O que você acabou de me dizer? 200 mil. Nenhum centavo a mais, não me repito. Um de seus capangas levantou um cano de aço e o balançou na minha cabeça. Ele esperava ver meu crânio se estilhaçar e sangue espirrar no chão. Mas o cano parou a 10 centímetros do meu rosto. Eu o peguei sem esforço com uma mão. O capanga olhou para mim com os olhos arregalados de confusão. Ele sentiu uma força súbita e esmagadora envolver seu corpo. Nem pisquei enquanto usava minha mente para arremessá-lo para longe. Um grito de agonia ecoou pela fábrica quando ele atingiu a parede. Bial saiu do choque e ordenou que todos atacassem. Todos me atacaram de uma vez, mas não importava. Não importava quantos deles havia. Eles não conseguiam nem tocar a barra da minha roupa. Eu me movia como um borrão, golpeando com precisão letal. Em segundos, o chão estava coberto de corpos gemendo. Bial estava tremendo incontrolavelmente agora. Não de raiva, mas de puro terror. Fique longe. Você tem ideia de quem é meu chefe? Os papéis, eu disse, dando um passo em direção a ele. Ele puxou freneticamente uma pilha de documentos do paletó. Transferi os 200 mil bem na frente do rosto dele. Era para ser o valor combinado, mas sua ganância acabou de te custar uma fortuna. Rasguei os papéis da dívida em pedaços e os deixei cair como neve. Saí sem olhar para trás. Aquela parte da minha vida estava terminada. Fui direto para um estacionamento de carros usados e comprei uma van. Dirigi até o maior mercado atacadista de alimentos da cidade. Entrei no armazém e não dei chance ao balconista de falar. Preciso de 200 caixas de macarrão instantâneo e 100 caixas de salsichas. Ela me olhou. 200 caixas de biscoito, 100 caixas de carne enlatada e toda a boa água que você tiver. O balconista me olhou como se eu fosse louco, mas não fez perguntas. Quando você paga em dinheiro, ninguém se importa porque você está esvaziando a loja inteira. Levou o dia todo para carregar a van. Eu só tinha 2 horas antes do salto. Minha primeira troca foi apenas um teste. Não, era hora de aumentar o volume. Eu podia sentir o poder zumbindo em minhas veias, fazendo este mundo parecer estranho. Decidi fazer uma última refeição decente antes de deixar esta realidade para trás. Dirigi minha van barulhenta para o restaurante mais caro da cidade. Estacionada ao lado das Ferraris e Lamborghinis, minha van parecia um pedaço de lixo. O manobrista me olhou com puro nojo, assumindo que eu estava no lugar errado. O manobrista tentou me parar, mas eu apenas joguei para ele uma pepita de ouro do tamanho de um feijão. Estacione direito, se tiver um arranhão, quebro suas pernas. O peso pesado do ouro na mão o deixou paralisado. Ignorei-o e entrei direto no restaurante. Luz suave, clientes elegantes, tudo parecia pacífico e refinado. Era um mundo distante da desolação podre do apocalipse. Eu estava olhando o cardápio quando a voz de uma garota chamou. Xiao Wu. Era minha ex, Jiang Qian, parada ao lado daquele riquinho Wang Gao. Ele pareceu chocado ao me ver no início. Então ele sorriu, agarrou a cintura de Jiang Qian e se aproximou. Ora, se não é Xiao Wu, veio aqui para lavar pratos? Um bife aqui custa 3.800. Seu salário do mês inteiro não compraria uma mordida. Muito barulho, eu disse para o ar. Diga ao chefe para preparar a especialidade dele. Wang Gao sentiu como se tivesse socado uma nuvem de algodão. Seus insultos não surtiram efeito. Ser completamente ignorada fez Jiang Qian se sentir incrivelmente pequena. Ela levantou a voz, seu tom estridente e desesperado. Você é surdo? Estou falando com você. Meu rosto permaneceu inexpressivo enquanto eu ignorava a existência dela. Para mim, eles eram completos estranhos. O gerente Zhou correu. Senhorita, por favor, se acalme e não perturbe os outros clientes. Wang Gao virou sua arrogância para o gerente imediatamente. Gerente Zhou, que timing perfeito! Que tipo de lixo você está deixando entrar aqui agora? Sentar alguém assim aqui está apenas rebaixando os padrões do seu restaurante. O gerente Zhou sabia que Wang Gao era filho de um magnata imobiliário local, mas notou minha calma antinatural na forma como eu nem sequer pisquei. Nosso restaurante trata todos os clientes com o mesmo nível de respeito, ele disse. Então ele viu o ouro que eu havia colocado na mesa. O gerente Zhou imediatamente fez uma reverência de 90 graus. Senhor Xiao Wu, por favor, perdoe nossa recepção inadequada. Eu nunca olhei para Wang Gao enquanto o gerente me escoltava para uma sala privada. Wang Gao tentou gritar algo mais, mas o gerente o interrompeu. Senhor Wang, pare a cena imediatamente ou a segurança o escoltará para fora. Na sala privada, eles me serviram vários pratos requintados de classe mundial. Eu costumava sonhar em comer assim, mas agora não tinha gosto de nada especial. Depois da refeição, voltei para minha loja e me preparei para o salto. Eu tinha exatamente 150 segundos restantes no relógio. Quando o tempo chegou a 0, o barulho da cidade morreu, substituído pelo silêncio do deserto. Notei que o tempo de recarga para a próxima viagem havia caído para 11 horas. Suspeito que, à medida que eu viajar mais, o tempo de recarga acabará desaparecendo.
Em breve, poderei me mover entre os mundos quando quiser. Eu podia sentir dezenas de olhos me observando das ruínas. A notícia da minha loja misteriosa já havia se espalhado para os assentamentos de sobreviventes próximos. As pessoas que vinham agora não eram apenas catadores solitários. Eram batedores de organizações. Depois de 10 minutos, um homem saiu das sombras e se aproximou da barraca. Ele tinha um rifle pendurado no ombro e parou bem na minha frente. Sou Siassi, represento o assentamento Pansi e quero conversar. Não levantei os olhos do meu balcão. O que há para conversar? Nosso povo precisa de suprimentos, comida, água, remédios e precisamos de armas. Não vendo armas, eu disse secamente. Siassi não pareceu desapontado. Ele claramente esperava essa resposta. Ele puxou uma barra pesada de ouro do bolso e a colocou na mesa. Isso é apenas um depósito. Queremos estabelecer uma parceria de longo prazo, e por causa disso, esperamos um preço especial. Eu não pisquei. Meus preços são os mesmos para todos. Notei as sombras se movendo atrás dele, enquanto seus guardas ficavam inquietos. Siassi levantou a mão, sinalizando para seus homens ficarem calmos. Estamos sendo muito sinceros, chefe. Não disse uma palavra. Apenas estendi a mão para o vazio e peguei uma lata de carne. Ela flutuou lentamente pelo ar e pousou suavemente no balcão. Suas pupilas se contraíram violentamente. Telecinese? Ele pensou que minha única proteção era aquela barreira impenetrável. Ele nunca esperou que eu fosse um poderoso despertado. Uma barra de ouro por caixa. Precisamos saber exatamente quanto estoque você tem no total. Limpei a garganta e estalei os dedos casualmente. Uma montanha de água engarrafada materializou-se do nada no chão. Isso é o suficiente? Perguntei. Porque se não for, estalei os dedos novamente. Outra montanha de biscoitos comprimidos apareceu bem ao lado da água. Seu pomo de Adão subiu e desceu nervosamente enquanto ele olhava para a pilha. Este homem não tinha apenas telecinese, ele possuía poderes espaciais divinos também. Como calculamos o preço de tudo isso? Eu já te disse, uma barra de ouro por caixa. Queremos tudo, mas levará tempo para reunir tanto ouro. Ouro serve para os itens pequenos nas prateleiras, mas se você quiser comprar no atacado, precisa pagar com uma moeda diferente. Núcleos de cristal? Essa é a fonte do nosso poder, a base da nossa sobrevivência. Isso parece ser problema seu, não meu. Assim que terminei de falar, ambas as montanhas de comida desapareceram no vazio. Eu tinha todas as cartas nessa transação e ele sabia disso. Se ele não gostasse dos termos, eu encontraria outra pessoa. Outros assentamentos aproveitariam a chance enquanto Pansi definhava. Precisamos negociar a taxa de câmbio. 100 barras de ouro mais núcleos de cristal pela água. Pelos biscoitos, o preço dobra. O punho de Siassi se cerrou ao lado do corpo. Isso era um roubo descarado. Ele respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Preciso reportar ao meu líder. Pegue essa barra de ouro como taxa pelo meu tempo. Eu assenti e peguei o ouro sem dizer uma palavra. Ele não disse mais nada e recuou lentamente para a escuridão. Voltei para o balcão e lentamente limpei a superfície impecável. 10 minutos depois, mais 3 figuras saíram das ruínas. Um homem de meia idade com óculos liderava o caminho, seguido por 2 soldados. Olá, chefe. Sou o professor He do abrigo distante. Não respondi. Apenas o encarei, esperando sua proposta. De uma perspectiva econômica, seu modelo atual é insustentável. Uma vez que um assentamento perde seu núcleo de cristal, ele inevitavelmente entrará em colapso. Então, para quem você venderá seus produtos? Os poucos núcleos de cristal restantes valem ainda mais agora. O sorriso presunçoso no rosto do professor He congelou instantaneamente. Eu não me importava com os sistemas deles ou com o futuro deles. O poder de precificação era só meu. Então Yedin saiu das sombras. Um núcleo de cristal caiu no meu balcão. Ela não disse uma única palavra. Tirei uma caixa de arroz autoaquecível, uma lata de feijão e 2 garrafas de água mineral. Yedin pegou os suprimentos, virou-se e saiu. A transação inteira aconteceu em total silêncio. A análise racional do professor He havia se tornado uma piada total. 100 barras de ouro mais 10 libras de núcleos por aquela pilha. Mas o preço acabou de subir. Você desperdiçou 3 minutos do meu tempo. Então agora são 15. Temos um dia, ele gaguejou. Eu poderia não ser o mais forte despertado neste deserto, mas dentro dessas paredes eu era um deus invencível. O professor He puxou um comunicador militar do bolso e fez com que o ouro e 15 libras de núcleos fossem entregues em minutos. 20 minutos depois, o rugido de motores pesados ecoou à distância. 2 enormes caixas de metal foram jogadas na minha frente. Uma estava cheia até a borda com barras de ouro. A outra continha 15 libras de núcleos de cristal de alta qualidade. Joguei as caixas de água para o outro lado no momento em que a troca foi finalizada. Assim que o negócio terminou, várias figuras emergiram lentamente da escuridão. Escorpião estava de volta, e ele tinha uma equipe de 20 homens armados seguindo de perto. Ambos os lados instintivamente apontaram suas armas um para o outro. Trouxemos o que você pediu, disse Escorpião enquanto seus homens abriam as caixas pesadas. Havia o ouro mais 20 libras de núcleos, 10 a mais do que eu havia pedido. Escorpião estava provando sua lealdade com a ação mais direta possível. O rosto do professor He parecia pior que um cadáver em decomposição. Ele percebeu que estava sendo completamente superado nessa negociação. Acenei com a mão e puxei uma enorme quantidade de biscoitos comprimidos e carne enlatada do meu armazenamento dimensional. Entreguei-os. A respiração de Escorpião engasgou. Sua aposta havia valido a pena.
Ele imediatamente me fez uma reverência respeitosa, então virou seu olhar frio para o professor. Professor, estamos aqui para negociar, não quero problemas desnecessários, mas se o farol quiser começar algo, levaremos até o fim. Assim que ele terminou de falar, 20 rifles atrás dele clicaram ao serem engatilhados. As pessoas do farol sibilavam maldições entre os dentes. Vamos, o professor cuspiu. Eu observei a cena toda em silêncio. Na verdade, foi bem interessante. Um lado confiava na tecnologia e no ego, o outro na força bruta e na disciplina. Assim que a equipe do farol desapareceu, Escorpião fez uma última reverência para mim e então recuou rapidamente para as sombras. Eu tinha acabado de conseguir outra enorme quantidade de ouro e núcleos dessas duas trocas, mas o silêncio não durou muito. Desta vez, 3 comboios separados estavam se aproximando de direções diferentes. O rugido de uma horda de zumbis começou a ecoar de todos os lados. 3 comandantes diferentes deram suas ordens, quase no exato mesmo momento. Preparem-se para a batalha. De um lado, o rápido barulho de metralhadoras, pistolas, rifles de assalto se juntou ao coro. Do outro, bolas de fogo e estilhaços de gelo lançados pelos despertados. Assim que o último zumbi levou um tiro na cabeça, a praça caiu em um silêncio temporário e inquietante. Chefe, somos os Tomahawks. Temos algo a dizer, nossa proposta também é muito sincera. Vamos começar por aí. Os Tomahawks comandam este setor leste. Desde quando esperamos na fila? Chefe, qual é a sua? Viemos de boa fé e limpamos os zumbis para você. Entre na fila. Se os Tomahawks não seguirem as regras, não venderei nada para vocês. Somos os Tomahawks. Temos uma reputação. Fazer de nós um inimigo não vai acabar bem. Não me importo em fazer amigos. Siga as regras ou saia. Entre na fila. Onde isso deixaria nosso orgulho? O homem careca rugiu, fazendo sua escolha. Ele acenou com a mão. Tragam as mercadorias. Eu compro primeiro hoje. Alguém quebrou as regras. A loja está fechada. Acenei com a mão e enviei cada item de volta para o armazenamento. Todo o estoque do dia, o campo de trigo dourado, ficou vazio em um piscar de olhos. As outras facções olharam para o homem careca com puro ódio, sem filtros. Eu trouxe ouro e núcleos para mostrar respeito. Não force a sorte. Ninguém desobedece os Tomahawks no Distrito Leste. Quem você pensa que é? Eu respondi. Eu odeio o som de cães latindo. Abram fogo. Queimem esta porcaria de loja até o chão. Uma saraivada de balas instantaneamente rasgou em direção ao campo de trigo, mas cada projétil bateu em um escudo invisível e impenetrável. Não só estou banindo os Tomahawks, mas estou oferecendo 100 caixas de carne enlatada pela sua vida. Cada membro dos Tomahawks congelou em choque. Eles observaram enquanto eu levantava a mão, e 100 caixas de carne enlatada se materializavam no chão, instantaneamente, até que todos os olhos na praça se fixaram no líder careca. Vocês todos querem um motim? Eu sou o terceiro líder dos Tomahawks. A Arca aceita esta recompensa? Um grupo gritou. Nós também aceitamos. Outro se juntou. Vocês todos vão me trair? Ele gritou. Seus próprios homens se entreolharam. Ninguém ousou encontrar seus olhos. Lealdade no apocalipse é a moeda mais barata que existe. De repente, uma lâmina afiada perfurou o peito do homem careca. Quem segurava a faca era seu próprio deputado. Por quê? O líder ofegou. O rosto do deputado era uma máscara de pedra. Líder, os irmãos precisam comer. Ele se virou para o campo de trigo com os olhos famintos. Nós o matamos, a recompensa é nossa. Eu disse. Não estou vendendo nada para os Tomahawks. Eles assassinaram seu próprio líder e não ganharam absolutamente nada por isso. Se esses homens não são mais membros dos Tomahawks, então a proibição não se aplica. Eu só me recuso a negociar com aquela gangue específica. Um homem deu um passo à frente. Sou Bale, gerente de suprimentos do Santuário da Arca. Eu represento a Arca, e estou formalmente convidando esses homens para se juntarem a nós. A Arca sempre acolhe sobreviventes capazes. A mente do deputado trabalhou em velocidade relâmpago. Nós, ele disse, vamos nos juntar à Arca. Atrás dele, dezenas de homens largaram suas armas em um sinal de submissão total. Recostei-me no balcão e acenei casualmente com a mão. A montanha de 100 caixas de carne deslizou pelo chão até o deputado. O deputado era esperto. Ele caminhou até Bale imediatamente. Gerente Bailey, obrigado. Estamos oferecendo esses suprimentos como um tributo à Arca. Os outros sobreviventes observaram com inveja, mas ninguém ousou fazer um movimento. Desta vez, nenhuma única pessoa ousou objetar as minhas regras. Bailey tomou seu lugar na frente da fila. O homem magro da colmeia se alinhou silenciosamente logo atrás dele. Olhei para Bailey. O que você quer? Biscoito comprimido, água e macarrão instantâneo. Assim que ele falou, abriu 2 caixas cheias com 50 barras de ouro e 20 moedas de ouro. Assim que a troca foi feita, ele não foi embora. Chefe, você aceita pré-encomendas? Aceito. O que exatamente você precisa? Antibióticos, remédio para resfriado, o máximo que puder conseguir. Volte e faça uma lista. Traga um depósito quando retornar. Terei tudo pronto para você da próxima vez. O próximo era o homem magro da colmeia. Assim como Bale, ele pediu remédios, mas adicionou um pedido de cigarros e álcool. Depois que os grandes jogadores terminaram seus negócios, os catadores independentes, os Karasi Prower da CR Cedéricos, começaram a se aproximar.
Alguns tinham barras de ouro, outros tinham apenas algumas pequenas moedas de ouro em seu nome, mas um homem tirou algo que eu ainda não tinha visto, era uma bateria de carro. A densidade de energia e a vida útil das baterias neste mundo eram quase o dobro da tecnologia do meu próprio mundo. Me ocorreu tudo de uma vez. Percebi que só estava tratando este mundo como um caixa eletrônico de ouro. Eu havia ignorado completamente a tecnologia avançada deste lugar. Com essa nova percepção, virei-me e tirei um conjunto especial de suprimentos. 2 pães frescos, uma garrafa de mosto e 2 salsichas. Cada sobrevivente assistindo ficou absolutamente atordoado. Eu estava dando uma fortuna em comida por uma única bateria. No futuro, também aceitarei tecnologia de ponta como pagamento. No fundo da multidão, vários lobos solitários começaram a cercar o homem com a bateria. Ele agarrou a comida pesada ao peito, seu corpo inteiro tremendo de medo. Neste deserto, comida assim não é uma bênção. É um alvo nas suas costas. Não terminei com ele. Quem se atreve a se mover? Pagarei mais algumas caixas pelas suas cabeças. Os catadores congelaram. Eles sabiam que o terceiro líder dos Tomahawks estava apodrecendo por perto. Olhei para o homem com a bateria. Qual é o seu nome? Xuaguan. De onde veio esta bateria? Perguntei. Eu costumava ser um engenheiro de baterias na Changqiong Technology. Este Raytheon Tipo 7 era o produto carro-chefe da nossa empresa. Quando o surto atingiu, tínhamos acabado de terminar uma produção em massa. Há dezenas de milhares de baterias prontas no armazém, mas os milhares de funcionários lá se transformaram em zumbis. Senti uma onda de cálculo frio. Se eu usar meu ouro para replicar uma linha de produção de volta ao meu mundo, as especificações desse Tipo 7 poderiam desencadear uma revolução energética global. Supondo que a linha de produção já era, consegue os dados completos de fabricação dessa bateria? Tudo. A fórmula da matéria-prima, cada etapa do processo, tudo mesmo. Os dados completos estão no servidor principal do parque. Mais do que isso, se eu conseguir chegar àquele servidor, consigo extrair os dados. Meu olhar para ele mudou na hora. Não era mais só um engenheiro faminto, era um mapa do tesouro ambulante. Mas eu precisaria dos figurões daqui para dar conta do recado. Olhei para Zhou Yuan e tomei minha decisão. A partir de agora, você trabalha para mim. Vai avaliar cada peça de tecnologia que eu receber. Em Keqiang vou te dar toda a comida e água que precisar. Uma alegria incontrolável tomou conta do rosto dele. Ele tinha acabado de garantir uma passagem só de ida para o paraíso. Os outros sobreviventes sacaram a ideia rapidinho. Se Zhou Yuan podia trocar uma bateria por uma vida nova, por que eles não? Uma corrida do ouro tecnológica explodiu entre os sobreviventes. Uma placa-mãe de um drone militar destruído, um cooler de amostras biológicas lacrado, até páginas meio queimadas de um periódico acadêmico. Não dispensei ninguém, apenas entreguei tudo a Zhou Yuan para avaliação. O frenesi durou até altas horas da madrugada. 2 faróis cegantes cortaram a escuridão, seguidos por um rugido potente de motor. Bailu e o Homem Magro saíram de seus veículos ao mesmo tempo. Várias caixas de barras e moedas de ouro foram jogadas no chão com força. Este é o depósito da arca na colmeia. Recebi seu pagamento. Terei suas mercadorias prontas para a próxima troca. Bailu e o Homem Magro curvaram-se profundamente, mantendo a postura humilde. Mesmo com o negócio fechado, nenhum deles se mexeu para ir embora. Seus olhos continuavam a desviar para Zhou Yuan e a pilha de tecnologia no chão. Mantive minha expressão calma e ilegível. Há um parque tecnológico no Distrito Norte com dezenas de milhares de baterias tipo 7, mas tem mais de 5.000 zumbis lá. É uma armadilha mortal. Estou dando a vocês uma chance de ficar ricos. Eu forneço o financiamento. Vocês fornecem a força bruta para esvaziar aquele parque e me trazer o servidor principal intacto. O risco era suicida, mas a recompensa era de nível divino. Mais importante, era uma chance de criar um laço de verdade com um comerciante. A colmeia aceita. O Homem Magro rosnou. Temos as melhores equipes de ataque de elite nas ruínas. Vamos dar conta. Não se precipite, Bailu retrucou. A Arca tem os melhores equipamentos tecnológicos. Descriptografar e transportar aquele servidor é um trabalho que só nós podemos fazer. Podemos fazer isso perfeitamente. Temos o maior número de despertos. Garantimos trazer aquele servidor intacto. 000 zumbis? Até os despertos têm limites. Entrar lá é uma sentença de morte. Scorpio interrompeu. Força bruta não vai funcionar. Sem equipe técnica, vocês nem passarão do portão. O engenheiro-chefe de Changqiong, Wan Chung-mi, está no nosso farol. Ninguém conhece aquele parque melhor. As expressões nos rostos de Bailu, Woz e Scorpio mudaram na hora. O farol realmente tinha um as na manga. Chega, não me importa se vocês são da Arca da Colmeia ou quem quer que seja. Só me importo com resultados. Se aquele servidor tiver um único arranhão, não esperem receber mais um grão de arroz de mim. Os representantes das 4 facções ficaram pálidos com minhas palavras. Meu ultimato foi direto, frio e absolutamente impiedoso. A colmeia e o farol começaram a cooperar imediatamente. Com os 2 primeiros a bordo, os outros se juntaram. Uma aliança sem precedentes nasceu. Um exército aterrorizante de quase 100 despertos e centenas de soldados de elite tomou forma. Ele vai com vocês, eu disse, gesticulando para Zhou Yuan. Se ele voltar com um único fio de cabelo torto, todos vocês pagarão o preço. Chefe, não se preocupe. Garantimos a segurança do Sr. Zhou Yuan com nossas vidas. Ainda há um problema, Bailu observou. O terceiro líder dos Tomahawk morreu aqui. Lei Bao é um homem vingativo. Ele não vai deixar isso barato.
Se eles sabotassem a missão enquanto o exército lutasse contra a Horda, os resultados seriam fatais. Todos os olhos na praça focaram em mim mais uma vez. 10 caixas de carne para um soldado raso dos Tomahawk. 100 para um capitão, 1000 para Leibal. Seja você ou um andarilho do deserto, me traga a cabeça dele, e a comida é sua. Os 4 líderes das facções soltaram um suspiro frio coletivo. O risco que Bailu tanto temia não era nada comparado à sentença de morte que eu acabara de assinar. Um silêncio mortal caiu sobre as ruínas. Ninguém ousava nutrir pensamentos mesquinhos mais. Hoje foram os Tomahawk. Amanhã poderiam ser eles. Não se negocia com uma recompensa. Bailu, Woz, Scorpio e Professor Di. Essas 4 potências que abalariam o deserto com um estalar de dedos não disseram mais uma palavra. Eles atribuíram tarefas na velocidade da luz e correram para seus veículos. Antes de partir, Bailu foi até Zhou Yuan. Senhor Zhou Yuan, por favor, venha conosco. Precisamos de cada detalhe que você tem sobre aquele parque. Zhou Yuan instintivamente olhou para mim, esperando um comando. Dei-lhe um aceno de aprovação astuto e afiado. Ele entrou no veículo da arca sem hesitar. Assim que as portas se fecharam, não voltei para o meu mundo imediatamente. Tirei cada barra de ouro que havia ganhado hoje e comecei a consumir a energia. A familiar dor lancinante retornou enquanto o último vestígio de energia era absorvido. Abri os olhos de repente. Meu poder havia atingido um novo nível. Capacidade de armazenamento atual: 3.000 metros cúbicos. Mas não foi só o espaço que cresceu, o controle de energia kármica. Agora eu podia manipular objetos de até 200 kg no ar e acelerá-los como projéteis de canhão eletromagnético. Olhei para uma prateleira de metal pesada no canto da loja. Com apenas um olhar, o metal rangeu e se esmagou num cubo de alta densidade. 12 minutos para o salto. Aquela bateria Raytheon era a faísca da minha ambição. Eu não estava mais satisfeito em ser um simples intermediário. Preciso construir meu próprio império de negócios neste mundo moderno e seguro. Centenas de toneladas de ouro têm que virar capital líquido imediatamente. Mas vender tanto ouro por canais normais é impossível. Um nome passou pela minha mente. Aquele agiota Bial deve ter conexões profundas no mercado cinza da cidade. Usá-lo como intermediário é o movimento mais eficiente que posso fazer agora. Assim que o dinheiro estiver em mãos, vou encher meu armazém de 1000 metros cúbicos até a borda. Depois vou registrar uma empresa de tecnologia. Preciso da infraestrutura pronta para quando receber os dados de Changqiang. Meu plano é cristalino. Cada passo leva a esse único e massivo objetivo. O salto dimensional está pronto. Com um único arremesso, aquela familiar sensação de leveza me engole por inteiro. Salto completo, mundo atual, terra, tempo de recarga para a próxima viagem. 11 horas? Lá fora, as luzes de neon e o tráfego da cidade zumbem. Comparado às ruínas em decomposição que acabei de deixar, isso parece um universo diferente. O contraste só me deixa mais determinado a manter esse poder. De volta à Rua Azul, não saí da minha loja imediatamente. Deitei na cama. Minha mente está mais forte, sim, mas meu corpo ainda precisa de descanso. Quando finalmente abri os olhos, eram 11 da manhã. Peguei um almoço rápido e disquei o número de Bial. Alô, quem fala? É Xiao Wu. Irmão Wu, o que posso fazer por você? Tenho um lote de mercadorias que preciso escoar. Irmão Wu, se não se importa que eu pergunte, essa mercadoria é limpa? Um pequeno risco, mas nada demais. Me encontre na fábrica de cimento, sozinho. Entendido, entendido. Estarei lá na hora. 3 horas chegou rapidinho. De volta à mesma fábrica de cimento abandonada, mas desta vez eu era quem estava sentado confortavelmente no sofá. Bial chegou na hora, mal ousando respirar na minha presença. Irmão Wu, de que tipo de mercadoria estamos falando? Casualmente, tirei uma barra de ouro de um saco. As pupilas de Bial contraíram no momento em que ele a viu. Uma barra de ouro de 500 gramas é fácil de vender em qualquer joalheria grande. Mas assim que ele pensava isso, abri o saco ainda mais. Estava transbordando de ouro. Bial congelou onde estava, sua mente ficou completamente em branco. 20 barras, cada uma pesando 500 gramas. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente ao ver 10 quilos de ouro. Para ele, aquilo parecia um assalto a banco ou roubo de carro forte. Ele percebeu que aquilo não era um pequeno risco, era uma passagem só de ida para a forca. Irmão Wu, você está tentando me matar? Olhei-o nos olhos. Consegue lidar com isso ou não? Bill permaneceu em silêncio, sentindo-se completamente indigno de um negócio desse tamanho. Ele nem conseguia me olhar, já me via como um monstro de sangue frio. Se não consegue lidar com uma pequena quantidade de ouro como essa, então não tem utilidade para você. Vou encontrar outra pessoa no submundo que consiga. Não ouso tocar num caso tão grande. Este ouro é limpo, sem histórico, só tenho preguiça de vender em pedacinhos. Entendeu meu ponto, Sr. Wu? Posso fazer uma ligação para verificar com meus irmãos do submundo? Acenei com a mão. Bial parecia ter sido perdoado de uma sentença de morte. Ele nem ousou se afastar para fazer a ligação. Apenas colocou no viva voz. Ei, Bialdi, e aí? Lado, houve algum roubo de ouro nesta área? A voz do outro lado estava confusa. Que roubo? Tem câmeras em todo lugar agora. Quem ousaria? Você se deu bem, garoto? Você está querendo comprar ouro? Bial parecia ter engolido um sedativo. Ele desligou e o jeito que ele me olhava mudou. Sr. Wu, não consigo lidar com uma carga desse tamanho sozinho, mas conheço alguém que pode.
Dei-lhe outro aceno. Bial discou timidamente um novo número. O que é? Irmã Su é o Bial. Tem um cavalheiro aqui. Ele tem um lote de ouro que quer escoar. Ele fez uma pausa. 10 quilos. E tem mais. Desta vez, o silêncio do outro lado durou ainda mais. Em meia hora, irmão, deixe-me ver a mercadoria pessoalmente. Meia hora depois, chegamos a um clube particular. Irmã Su era uma mulher vestida com um elegante cheongsam. Ela fez um gesto para eu me sentar. Não perdi tempo com formalidades e sentei-me à mesa. Deslizei o saco pesado sobre a mesa. A mulher que chamavam de Irmã Su não parou de servir chá. Ela empurrou uma xícara na minha frente e finalmente falou, sua voz lenta e medida. Qual o seu nome, amigo? Xiao Wu. Senhor Wu, posso ver a mercadoria? Dei-lhe um aceno, abri a bolsa. 10 barras de ouro jaziam ali, brilhando em silêncio. Irmã Su era uma profissional completa. Ela as inspecionou por um longo tempo antes de murmurar para si mesma. A cor está perfeita. O peso é exato. São barras padrão. Ótimo. Ela levantou os olhos para encontrar os meus. Senhor Hu, um lote tão grande, de onde veio? Peguei a xícara de chá e dei um gole lento. Senhor Hu, quero confiar em você, mas este negócio tem regras. 10 quilos não é pouca coisa. Não disse uma palavra. Apenas olhei para Bial. Bial entendeu o olhar imediatamente e saiu apressado da sala. Tirei uma barra de ouro da bolsa e, sob o olhar atento da irmã Su, apliquei um pouco de pressão. A barra de ouro maciça amassou como massinha de modelar em minhas mãos. Ela percebeu que alguém com meu poder não precisava de negócios sujos. Ela respirou fundo e deu seu preço. 700 por grama, 7 milhões pelos 10 quilos. Não aceitei nem recusei. Apenas perguntei, qual o máximo que você consegue lhe dar? Um lampejo de hesitação cruzou o rosto da irmã Su. Você está testando os limites absolutos de toda a minha rede, senhor. Se a mercadoria for tão limpa quanto esta, consigo escoar 50 quilos por mês para você. Isso significava 35 milhões por mês? Muito pouco. Lentamente levantei um dedo. 1000 quilos, uma tonelada inteira. A máscara profissional da irmã Su finalmente se estilhaçou. Senhor Wu, está brincando? Uma tonelada de ouro vale quase 1 bilhão de yuans. Minha rede simplesmente não consegue absorver essa quantidade. Ela gaguejou. É impossível. Nenhum canal privado no mundo consegue escoar uma tonelada de ouro em um único mês. Isso é declarar guerra a todo o sistema financeiro. Atrairá muita atenção. Eu já havia antecipado a reação delas. E se eu não precisar de tudo em dinheiro? Perguntei calmamente. Você está sugerindo uma troca de ativos? Preciso de um parque industrial. Ou uma fábrica de baterias. Ela me encarou completamente sem palavras. Ela viu um homem que podia esmagar barras de ouro com as próprias mãos e produzir uma tonelada de ouro puro a cada 30 dias. Ele não queria uma vida de luxo, ele queria construir um império. Este era um nível de investimento que ela nem conseguia imaginar. Senhor Wu, isso está muito além da minha autoridade. Preciso ligar para meu chefe. Ela se afastou e falou ao telefone com urgência frenética. Relatou os 300 quilos em estoque e o potencial de 1 tonelada por mês. Quando ela voltou, não era mais uma negociadora, era uma mensageira. Senhor Wu, meu chefe quer te encontrar pessoalmente. Amanhã às 7, bem aqui. Acenei e apontei para o ouro. Leve isso primeiro. Para mostrar nossa sinceridade, pagaremos 810 por grama. Em menos de 5 minutos, o saldo da minha conta disparou em 800 milhões. Irmã Su pessoalmente me acompanhou até minha van desaparecer de vista. Bial se aproximou dela com um sorriso untuoso e esperançoso. Irmã Su, como foi? Aquele Sr. Wood agora. Ah, não faça uma única pergunta sobre ele, ela retrucou. Se ele mandar você pular, você pergunta, até onde? Ninguém pode te proteger se você o desafiar. Bial estremeceu e assentiu como uma criança aterrorizada. Não voltei para a loja. Fui direto para o mercado atacadista. O gerente que me atendeu da última vez me viu chegando e imediatamente correu para me cumprimentar. Chefe Wu, você voltou. O que posso conseguir para você hoje? Entreguei-lhe a lista. Pegue cada categoria e multiplique a quantidade por 10. As mãos dele tremeram ao olhar o pedido, prometendo cuidar de tudo. Passei meu cartão por 2 milhões sem piscar. Passei as próximas horas indo e vindo entre armazéns até ter preenchido a maior parte do meu armazenamento dimensional. Mas eu tinha uma missão mais importante a cumprir. No deserto, uma simples caixa de antibióticos vale mais que seu peso em ouro. Dirigi até o distrito médico atacadista da cidade. Ignorei as farmácias chamativas e encontrei uma pequena loja em um beco. O dono de meia-idade olhou para cima. Você tem receita ou licença? E eu disse, então não posso vender para você. Pode ir andando. Não discuti, apenas peguei meu telefone e mostrei-lhe meu saldo. Uma longa sequência de zeros piscou na tela, atingindo-o como um golpe físico. Amoxicilina, iodo, gases, soro fisiológico. Quanto você tem em estoque? Quero tudo o que você tem. Sua respiração engasgou. O que você planeja fazer com tudo isso? Apenas me diga se está vendendo ou não. Ele respirou fundo. Siga-me. Meia hora depois, minha van estava lotada de caixas de remédios. 1 milhão de yuan sumiu assim. Próxima parada, a loja de ferragens. Quero 20 geradores a diesel deste modelo exato. Painéis solares, baterias de reserva. Comprei tudo o que eles tinham. Chaves, alicates, máquinas de solda. Não os desmonte. Quero-os nas caixas originais. Última parada, o posto de gasolina. Bombas comuns não conseguiam lidar com um pedido tão grande. Por sorte, Bial me deu o endereço de um depósito de combustível particular escondido no campo. Quando o dono ouviu que eu queria
centenas de barris de gasolina e diesel, ele quase me chamou de pai perdido na hora. Os milhões que gastei hoje retornarão para mim, milhares de vezes mais no deserto. Faltavam 30 no meu tempo de recarga, mas decidi esperar. Ainda era o meio da noite por lá. Eu queria cronometrar minha chegada para o amanhecer. Abri os olhos exatamente às 6 da manhã. A familiar sensação de leveza instantaneamente envolveu todo o meu corpo, salto completo. Era atual o apocalipse, tempo de recarga para a próxima viagem. 10 horas. Assim que abri a porta, um grupo de saqueadores me cercou. Tenho uma bateria, quer ver? Eles seguravam a Raytheon tipo 7. Um segundo depois, a bateria sumiu, substituída por pão e água mineral. Pelos próximos minutos, os sobreviventes correram para a barraca em um frenesi. Então, 7 da manhã chegou. Com uma baixa vibração, as 4 facções principais pararam em seus próprios veículos. Chefe, estamos prontos. A equipe técnica e os equipamentos estão todos a postos. Fox já se moveu para abrir o caminho à frente. O engenheiro Wan Chong-min confirmou a localização do servidor. Estamos prontos para ir. Todos tomaram café da manhã? Perguntei. A pergunta repentina deixou Scorpio e os outros completamente atordoados. Não esperei que respondessem. Dei um aceno casual com a mão, caixas de macarrão instantâneo, rações autoaquecíveis e carne enlatada empilharam-se numa montanha de suprimentos. Observei suas gargantas se moverem enquanto engoliam em seco. Para essas pessoas, apenas ter o suficiente para comer era uma luta diária. Fazer uma refeição como essa era um luxo impossível. O que estão esperando? É uma recompensa do chefe. Comam. Em um instante, eles formaram filas ordenadas para receber suas rações. Os olhos dos soldados ficaram vermelhos enquanto enfiavam comida na boca. Se o café da manhã era tão bom, eles só podiam imaginar a recompensa final. Eles estariam comendo carne todos os dias. Enquanto aproveitavam seu banquete, tive outra ideia. Várias outras caixas de papelão atingiram o chão. Elas caíram com um baque pesado. Não era comida desta vez. Eram cigarros. No apocalipse, cigarros são a moeda definitiva. 2 maços para cada soldado raso e um pacote inteiro para cada desperto. Não eram apenas suprimentos, eram uma promessa de poder. Era um luxo espiritual, mais eficaz do que qualquer discurso motivacional. Não apenas encheu seus estômagos, acalmou seus nervos à flor da pele. Justo quando pensaram que eu tinha terminado, levantei a mão novamente. Desta vez, trouxe várias caixas pretas marcadas com ícones complexos. O professor deu um passo à frente e abriu uma das caixas. Dentro havia drones de reconhecimento de alta tecnologia. As outras caixas continham rádios de comunicação tática, tecnologia anti-bloqueio, baterias de longa duração e imagem térmica. Com isso, podemos detectar 90% do perigo antes mesmo de encontrá-lo. Scorpio, Bailu e Wasp se aglomeraram com a respiração pesada. No passado, eles estavam lutando às cegas. Eles exploravam a pé e gritavam para se comunicar. Isso era domínio tecnológico total. A moral de toda a força de combate estava atingindo o auge. Alimentados e satisfeitos, eles estavam no seu pico absoluto. Eles estavam prontos para a guerra. Se fosse a escala Richter, o rugido do motor seria um 10. O som dos motores fundiu-se em uma única torrente de aço. O chão sob as ruínas começou a tremer. As 4 grandes potências avançaram em direção ao parque tecnológico Tianqiong. Os caminhões pesados da colmeia lideravam o ataque na frente. Eles esmagavam veículos abandonados pelo caminho. As unidades da Arca assumiram o flanco central. Bailo monitorava o perímetro com um drone, coordenando a rota. Os esquadrões de motocicletas da Wasp invadiram os flancos como vespas. Os veículos de transporte do Farol seguiram de perto. Eles estavam protegendo o professor Isso, a equipe técnica e Wan Chun. A voz de Ji-Hu chiou no rádio. Pequeno grupo detectado 500 metros à frente. Bailu não hesitou. Equipe Arca TW, eliminem-nos. Vários veículos off-road desviaram do comboio principal. As metralhadoras montadas no teto começaram a cuspir fogo. Uma chuva pesada de chumbo instantaneamente desfez os zumbis. O massacre foi absoluto. A operação não diminuiu por um segundo sequer. Tudo se movia com precisão letal e profissional. De volta à minha loja, deitei numa cama dobrável assistindo à transmissão do drone. O comboio de aço chegou ao parque e parou a 1 quilômetro do portão. O parque tecnológico Tianqiong era uma fortaleza cercada por muros de liga de 5 metros. Torres de vigia com luzes vermelhas piscantes ficavam a cada 100 metros. Os soldados se espalharam, montando um perímetro defensivo. Scorpio, Bailu, Woz e Professor X se reuniram em torno de um monitor. Suas expressões eram solenes enquanto estudavam o layout do parque. O portão principal era uma enorme laje de liga trancada. Precisaremos de explosivos de alta potência para romper isso, o técnico relatou. Scorpio soltou uma risada cruel. Bom, o barulho vai atrair todos para fora. Melhor matá-los no portão do que caçá-los um por um. Bailu imediatamente começou a desenhar a zona de abate. Montaremos uma defesa em forma de leque centrada na brecha. Manteremos a linha e massacraremos cada horda que tentar escapar. A equipe do Farol cuidará da demolição. A Wasp cuidará da vigilância e da limpeza. E o pessoal da colmeia manterá a linha de frente. As 4 forças se movem em sincronia, funcionando como uma máquina de guerra de precisão. Os guerreiros da Pansy montam a primeira linha de defesa e posicionam metralhadoras pesadas. O pessoal da Ark implanta minas direcionais, enquanto os despertos tipo terra firmam o chão. A terra sólida começa a ondular como ondas sob o toque deles.
Trincheiras surgem do nada, formando zonas de emboscada complexas em segundos. Especialistas em demolição fixam explosivos potentes no portão de liga e recuam. Um instante, um segundo depois, uma explosão ensurdecedora rasga o ar. Uma enorme brecha se abre no portão de liga, seguida por um silêncio mortal. Dura apenas segundos antes que uma enxurrada de cadáveres irrompa da fenda. Os zumbis avançam investindo direto contra a nossa linha defensiva. Fogo! Grita Bailu, e uma chuva de chumbo estraçalha a borda zumbi, mas são muitos. Eles rastejam sobre os próprios mortos para continuar avançando. Num piscar de olhos, as trincheiras da linha de frente transbordam de corpos em decomposição. Mais zumbis escalam a muralha de carne para nos alcançar, bem nessa hora. As minas direcionais são ativadas. Uma explosão massiva limpa o campo num jorro de sangue. A brecha é preenchida instantaneamente por uma nova maré negra. Escorpião, rugindo, segura a linha e ergue uma metralhadora leve. Ele atira freneticamente no coração da horda que se aproxima. Os guerreiros da Pancia, atrás dele, seguram a linha com tudo o que tem. No meu monitor, sangue voa por toda parte enquanto observo com um rosto frio e inexpressivo. Ajusto o drone, vendo a horda zumbi interna finalmente começar a diminuir. Justo então, Nightingale aparece na esquina com um grupo de despertos. Eles encaram minhas prateleiras com pura ganância, mas Nightingale permanece calma. Ela me olha nos olhos. Soube que vai atacar o parque tecnológico. Podemos ajudar. Eu a escaneio, um sorriso brincalhão repuxando o canto dos meus lábios. Ajudar? Bailu e Escorpião já são mais que suficientes para isso. A expressão de Nightingale muda, tornando-se menos sutil. Ela respira fundo. Podemos fazer o que eles fazem, talvez até melhor. De repente, fico interessado. Aponto para o monitor à minha frente. Aqueles zumbis saindo da brecha são seus. Como entrada, vão até a Bailu e peguem uma lata de carne cada. Aí me mostrem se realmente merecem um lugar na minha mesa. Os despertos olham para mim, seus rostos queimando de vergonha e fúria. Uma lata de carne pelas nossas vidas? Acha que somos mendigos? Um deles late. Yedin ignora o falatório, olhando apenas para mim. Cala a boca. Se quiser ir embora, suma. O resto de vocês, peguem suas latas. Vamos trabalhar. Ela começa a andar em direção ao parque, deixando seus homens para trás. Os despertos a seguem, parados, trocando olhares em silêncio. Um momento depois, um homem com uma cicatriz range os dentes e a segue. Absorvo tudo, um sorriso frio se espalhando pelo meu rosto. Não estou pensando no dinheiro. Estou construindo uma força que será sempre leal. Momentos depois, Yedin apareceu com uma dúzia de despertos. Bailu franziu a testa ao vê-los, mas Yedin não perdeu um segundo. Ordens do chefe. Esta brecha agora nos pertence. Bailu não fez mais perguntas, apenas entregou uma caixa de carne enlatada. Yedin e os outros pegaram sem dizer uma palavra. Então seguiram direto para a horda zumbi. Bailu observava com um olhar conflituoso, sem entender por que eu enviaria esses catadores para essa batalha. Ela suprimiu suas dúvidas e deu a ordem. Todos podem servir. Munição. Fogo concentrado nos flancos. O tiroteio diminuiu. Uma brecha mortal se abriu na frente da linha defensiva. Inúmeros zumbis se afunilaram freneticamente em direção à abertura. De repente, o homem com a cicatriz rugiu como um animal selvagem, transformando-se num homem-fera de mais de 2 metros. Ele se lançou contra a horda zumbi. Uma dúzia de zumbis foi estraçalhada num único instante. Os outros, vendo a abertura, também entraram em ação. Por um momento, os despertos seguraram a linha. Eram como ervas daninhas, crescendo selvagens no campo de batalha, mas a falta de coordenação logo se tornou óbvia. Os despertos lutavam por si mesmos, sem trabalho em equipe, apenas pura eficiência selvagem. A defesa deles estava cheia de buracos, e zumbis começaram a passar. A equipe de Bailu teve que cobri-los. Ela estava prestes a gritar com eles. Yedin ficou na retaguarda, só se movendo quando o grupo começou a desmoronar. Ela ergueu a mão, e um estranho lótus de fogo floresceu em sua palma. Recuem! Os despertos se dispersaram em pânico. Um segundo depois, Yedin deu um passo à frente. Ela empurrou suavemente o lótus de fogo para o ar. Ele flutuou para o centro da horda zumbi. No momento em que tocou o chão, uma tempestade de fogo irrompeu, transformando centenas de zumbis em cinzas. As chamas se extinguiram, deixando todos paralisados de choque. Naquele momento, recostei-me e sorri para o monitor. Essa Yedin é definitivamente interessante. Ela é forte o suficiente e tem uma cabeça boa, mas o resto deles é só uma turba. Enquanto observava, os zumbis que jorravam da brecha finalmente começaram a diminuir. Bailu e os outros também notaram. A moral disparou, enquanto uma nova rodada de fogo estrangulava completamente o ninho zumbi. A voz de Bailu ecoou por todo o campo de batalha. Todas as unidades, avancem. Mantenham a formação, fiquem alertas e entrem no parque, protejam a praça central imediatamente. O som dos motores rugiu mais uma vez. Uma torrente de aço avançou fundo no coração do parque tecnológico. O parque era um labirinto de estradas ladeadas por edifícios de alta tecnologia. Não demorou muito. O professor G conectou-se com sucesso à rede local. Um mapa tridimensional foi projetado nas telas. Bailu dividiu rapidamente o mapa em 4 setores para máxima eficiência. Pansy foi encarregada de limpar a zona leste, enquanto Zhou Yuan verificava as linhas. Vespa ficou com o perímetro e o telhado, e a ARC cuidou do prédio administrativo.
O esquadrão de Denta foi designado para escoltar o professor. Eles seguiram para o edifício de P e D, para localizar o servidor principal. Com as ordens dadas, a força conjunta se dividiu. Eles se moveram com velocidade profissional em direção aos seus respectivos alvos. No entanto, Yedin e seu grupo ficaram parados sozinhos. Eles se entreolharam. Com expressões complexas nos olhos, observaram as 4 grandes potências marcharem para a verdadeira glória. Bailu parou. O chefe tem uma mensagem. Limpem os 6 dormitórios ao norte. Yedin assentiu levemente ao ouvir o comando. Ela liderou seu grupo em direção à zona dos dormitórios sem uma palavra de queixa. Enquanto isso, a equipe de escolta chegou ao edifício de P e D. O professor Jin enviou uma equipe para limpar os corredores antes de pegar o elevador para o subnível 3. As portas do elevador se abriram silenciosamente no final de um longo e escuro corredor. Huan Qiumin deu um passo à frente. Ele digitou uma série de códigos no painel de controle ao lado da pesada porta anti-motim. Um clique mecânico ecoou enquanto a porta rangia ao se abrir, liberando uma rajada de ar frio. Fileiras de gabinetes de servidor pretos se erguiam na sala, suas luzes indicadoras piscando. Os técnicos correram para dentro para localizar o servidor principal. Su-Wan! Chongmin gritou com entusiasmo. Eu o encontrei! O professor Ji se apressou enquanto o resto da equipe se espalhava. Eles conectaram os dispositivos de armazenamento às portas do servidor e iniciaram a extração. Uma barra de progresso verde na tela começou seu lento avanço. Chefe, alcançamos o alvo. A cópia dos dados levará 40 minutos. Na zona leste, a equipe de combate já havia terminado de limpar o chão de fábrica. Shou Yuan estava diante de um equipamento enorme, seus dedos voando pelo painel. A luz indicadora no topo da máquina piscou de vermelho para verde. Ele gritou no rádio. A estrutura principal está intacta, só precisamos de peças e energia. Onde estão as baterias que a GCG queria? Perguntou o escorpião. Zhou Yuan apontou para o armazém. Então o guerreiro forçou a porta. Prateleiras se estendiam na escuridão, repletas de baterias, novinhas em folha, cada uma com o famoso logotipo Seven Star Bull. Um soldado deu um passo à frente e abriu uma caixa com sua faca. Mais de uma dúzia de baterias novas rolaram para o chão. Os guerreiros da Pansi ficaram atônitos. Zhou Yuan caminhou pelos corredores com seu tablet, escaneando rapidamente. Os códigos de inventário. Pelo menos 30.000 baterias, todas em perfeito estado. A taxa de dano é inferior a 5%. Escorpião sentiu pura euforia. Se levarmos isso de volta, as recompensas da GCG serão uma montanha de suprimentos. Zhu Wen gritou novamente. Há 2 linhas de produção completas aqui. Ele riu e me chamou pelo rádio. 30.000 baterias e 2 linhas de produção encontradas. De volta à minha loja, eu ainda estava recostado na minha cama dobrável. O rádio estava cheio de boas notícias. Vespa garantiu todos os pontos estratégicos. Os dormitórios estavam limpos. Mas minha expressão não mudou em nada. Usei telecinese para pegar uma coca e tomei um longo gole. Su-Wan, a cópia dos dados foi concluída. As baterias foram embaladas, então as 4 equipes se reagruparam no portão. Escorpião começou a se sentir inquieto, ele não sabia se eu concordaria. Um suor frio escorria por suas costas. O exército retornou à loja. Um estranho silêncio caiu enquanto todos os olhos se fixavam na persiana. A porta de enrolar subiu lentamente. Saí com uma expressão calma. Encontrei os olhos de Escorpião. Você mencionou algo sobre uma celebração mais cedo. O coração de Escorpião afundou. Eu estava fora de linha. Ele gaguejou, suor na testa. Eu o interrompi. Nada mal. Levantei a mão e fiz um aceno casual. Uma montanha de carne apareceu. Porco, boi, frango e pato. O som de milhares de homens engolindo em seco preencheu o ar. O que estão esperando? Tem carne suficiente para todos hoje? A multidão congelou por uma fração de segundo. Os aplausos estrondosos rasgaram as nuvens. Os soldados avançaram em direção à montanha de carne. Os guerreiros da Pansi acenderam as churrasqueiras. A equipe da Arca começou a lavar os vegetais. Os batedores da Vespa se espalharam para fazer a guarda do banquete. Em minutos, o cheiro de carne grelhada encheu a praça. Todos se fartaram de churrasco e beberam cerveja gelada. Parecia o mundo antes do desastre. Nightingale estava à beira, observando-me em silêncio. Ela observava seu povo comer à vontade. Percebeu que eu não estava dando esmolas ou insultando-os. Eu estava ensinando que ser um lobo solitário só te dá migalhas. Eles tinham que se submeter ao rei para desfrutar do banquete que ele oferecia. Encostei-me ao batente da porta, tomando uma coca. Escorpião correu, o rosto corado, e se curvou solenemente. Chefe Wu, de agora em diante a Pansi é sua aliada mais leal. Minha vida é sua. Eu não disse uma palavra. Apenas amassei a lata vazia e a joguei fora. Falei suavemente. Mantenham-se obedientes e terão carne em todas as refeições. Virei-me e voltei para as sombras da minha loja. Aquelas palavras foram como uma injeção de adrenalina em seus corações. Minha presença parecia envolver toda a praça enquanto a festividade continuava. O professor Ji e os outros líderes sentaram-se em torno de uma mesa simples. Eles sabiam claramente. As regras das ruínas haviam mudado para sempre. Horas depois, os fogos se apagaram e a montanha de carne havia sumido. A porta de enrolar subiu silenciosamente, e eu saí novamente. Todos os olhos na praça se voltaram para mim instantaneamente. Eu simplesmente levantei a mão e acenei. Montanhas de suprimentos apareceram do nada. Biscoitos, arroz e muito mais. Pilhas de carne enlatada e caixas de cigarros estavam empilhadas.
Há 2 lotes de suprimentos aqui. Um é a recompensa que prometi às 4 grandes facções. O outro é para todos os outros que participaram da guerra. Reivindiquem sua parte com base no mérito em batalha. Bailu cuidará da distribuição. Escorpião, você a assiste. Virei as costas para eles e voltei para dentro. Aplausos estrondosos se romperam pela praça mais uma vez. Bailu começou a registrar nomes e organizar a distribuição. Eles sabiam que a velha era havia acabado. Havia apenas uma regra agora. A minha. Os motores da frota rugiram, ganhando vida. Eles partiram, deixando a praça vazia, exceto por pilhas de ossos. Nightingale e seus despertos ficaram sozinhos no centro da praça, sentiram o peso do silêncio em seus corações. Olhei para eles. Com um aceno casual, convoquei dezenas de caixas de macarrão e latas. Carlo, o homem com a cicatriz, soltou um rugido de frustração. Você está nos tratando como trapos para serem jogados fora depois de um único uso. A multidão atrás dele começou a se agitar, a raiva crescendo. Nightingale não se moveu. Ela deu um passo à frente e me olhou diretamente nos olhos. Catadores estarão observando. Suprimentos desprotegidos serão esvaziados em um dia. As forças principais estão voltando para descansar. Não retornarão tão cedo. Somos os únicos que podem voltar ao parque agora. Os despertos atrás dela ficaram em silêncio, entreolhando-se. Deixei o canto da minha boca se curvar num sorriso malicioso. Se é assim, então vocês não serão mais despertos livres. Em vez disso, serão minha primeira equipe de operações especiais. Cavaleiros, Nightingale, você é a capitã. Minha voz não deixou espaço para discussão. Nightingale, anote. E eu convoquei um gerador, combustível e um drone. Em seguida, vieram um tablet de controle e uma dúzia de rádios militares. Levem este equipamento para os dormitórios do Parque Tecnológico e relatem cada rato que se esgueirar. Todos olharam para o equipamento com olhos arregalados e fixos. Nem mesmo Nightingale conseguiu esconder um traço de excitação incontrolável. Ela se virou para sua equipe e gritou: "Contem os suprimentos, preparem-se para partir." Desta vez a resposta foi um unânime: "Sim, capitã." Eles começaram a checar os suprimentos. Os motores rugiram enquanto partiam em direção ao parque tecnológico. Eu os observei ir, então lentamente baixei a porta de metal. Minha loja voltou ao seu silêncio habitual. Olhei para os complexos projetos industriais e a tecnologia de baterias na minha tela. Um sorriso repuxou meus lábios enquanto me preparava para voltar para casa. Usarei o ouro do meu armazém como capital inicial e essa tecnologia de ponta como minha base. Vou construir um império comercial que seja verdadeiramente meu. A notícia do comércio se espalhou pela praça como um incêndio. Uma enorme multidão de sobreviventes se reuniu em frente à minha loja em pouco tempo. Apareci na porta, mas não trouxe comida. Apenas falei friamente. Repeti minhas regras. Troquem objetos de valor por sobrevivência. Então nomeei um administrador. Um mercado de troca simples e eficiente começou a operar ali mesmo. Os sobreviventes fizeram fila para trocar seu lixo catado por vida. Sentei-me dentro da loja, observando o processo. Eu estava coletando os restos do velho mundo em meu armazém dimensional. O tempo passava enquanto o mercado de troca zumbia com eficiência. A fila se estendia por centenas de metros pela praça. Eu disse ao administrador: "O comércio termina às 5 em ponto, sem exceções." Ele tremeu, então gritou para a multidão: "O chefe Wu disse que fechamos às 5?" Assenti. Esse cara tem potencial. É um verdadeiro talento. Chamei Nightingale pelo rádio. Enviei 2 homens para trazer o administrador ao parque. O corpo do homem tremeu de pura emoção ao ouvir a ordem. Ele se virou para minha loja e se curvou 3 vezes em profunda gratidão. Voltei para o meu computador. O comércio terminou às 5 em ponto. Os homens de Nightingale chegaram e os sobreviventes se dispersaram sem dizer uma palavra. A praça voltou ao seu silêncio assustador. Concentrei minha mente. O ar se distorceu e um vórtex borrado se abriu diante dos meus olhos. Num piscar, eu estava de volta ao mundo real com 2 horas de sobra. Fui direto ao shopping mais exclusivo do centro da cidade. Entrei numa boutique masculina de alta costura. 1 hora depois, saí vestindo um terno cinza escuro sob medida. Eu não era mais um lojista. Eu era um cavalheiro. Às 7 da noite, parei no pátio. Minha van branca parou bem em frente ao portão. Saí do banco do motorista enquanto Su-Wan observava. Ela estava lá para me receber pessoalmente, mas eu a ignorei. Fui para a parte de trás e puxei 2 pesadas maletas de metal. Do fundo da van, o metal gemeu sob o peso puro do conteúdo. As pupilas de Su-Wan se contraíram ao ver 300 quilos de ouro. Carreguei uma em cada mão como se não pesassem nada. Su-Wan respirou fundo, escondendo seu choque enquanto me gesticulava para segui-la. Senti auras frias espreitando nas sombras do pátio como um ninho de víboras. Ela me levou para dentro do edifício, até um escritório particular. Vi uma escrivaninha de mogno e estantes de livros, com um velho lendo atrás dela. Su-Wan se aproximou dele e se curvou profundamente. Ele levantou os olhos lentamente. "Ancião Tan, o Sr. Wu chegou." Ele fechou o livro e fixou o olhar em mim. Encontrei seus olhos calmamente e bati as 2 pesadas maletas na mesa. A escrivaninha de mogno gemeu sob o peso. 300 quilos de ouro? Vamos verificar. O ancião Tan não tocou nas caixas, apenas arqueou uma sobrancelha. Ele pegou o telefone da mesa. Um homem de óculos com armação dourada entrou, carregando um kit de teste de precisão. Ele abriu as tampas, revelando fileiras de barras de ouro cuidadosamente empilhadas. O especialista começou a tirar amostras do metal, uma por uma. A testagem foi concluída rapidamente. O homem olhou para o velho.
Ancião Tan, 600 barras, 300 quilos. A pureza é perfeita. O Ancião Tan acenou com a mão, dispensando o especialista e suando a sala. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Posso te dar 246 milhões por isso. Ele empurrou um tablet em minha direção. Suan diz que você está procurando uma empresa de baterias. Eu nem olhei para a tela. Eu quero a tecnologia da Yuanshin. As pupilas do Ancião Tan se contraíram. Aquela empresa era uma ruína total, com ativos sem valor. Era óbvio que eu só precisava da estrutura legal do negócio. O velho não disse uma palavra. Ele ligou para o jurídico para preparar a transferência e disse ao financeiro para processar o ouro. Depois que desligou, vários departamentos começaram a operar em alta velocidade. Os documentos do contrato foram entregues. Em menos de 1 hora, peguei a caneta e assinei meu nome imediatamente. O Ancião Tan ficou atônito. Ele não esperava que eu assinasse sem ler um único termo. Olhei para ele com um rosto inexpressivo. Eu sou o dono agora. Quero os registros dos funcionários. Congelem todas as contas e lacrem todos os ativos imediatamente. Nada sai sem minha ordem. Digam a todos que a reunião é às 9 da manhã de amanhã. Quem faltar será considerado demissão automática. Meus homens cuidarão disso. O que você quer fazer com o ouro restante? Entreguei-lhes um cigarro. Preciso de 5 milhões em dinheiro. Guarde o resto por enquanto. Transferirei depois. O Ancião Tan olhou para mim com um sorriso significativo. Ele me achava cada vez mais insondável. Suan retornou com um carrinho. 2 maletas pretas estavam sobre ele. Senhor Wu, aqui estão os 5 milhões que pediu. Levantei-me, dei um leve aceno ao Ancião Tan e peguei as pesadas maletas. Joguei-as no banco do passageiro da minha van e parti. De volta ao escritório, Suan se virou para o Ancião Tan. Vamos mesmo cooperar tão profundamente com ele? Suas origens são misteriosas demais. Seu comportamento é autoritário e completamente irracional. Os dados mostram que sua vida era medíocre, mas de repente ele tem uma riqueza inimaginável. O Ancião Tan se virou lentamente e falou com uma calma arrepiante. Destrua cada pedaço de dado que encontrou. Não deixe rastros, nunca mais investigue o Sr. Wu. Satisfaça cada desejo dele, não importa o custo. Os olhos de Suan se estreitaram. Eu entendo. 8h45 da manhã do dia seguinte. Tecnologia Yuanshin. Centenas de funcionários ansiosos se reuniram. O rugido de um motor se aproximou do portão da fábrica. Todos os olhos na multidão se voltaram para a entrada. Caminhei lentamente para o centro da oficina. Segurava uma pasta de arquivos na mão. Sob meu olhar, o burburinho morreu instantaneamente. Abri a pasta. Olhei diretamente para o diretor da tecnologia Yuanshin. Você tem 10 minutos para arrumar seus pertences pessoais. E saia daqui, inferno! A oficina inteira congelou. O rosto do diretor ficou de um vermelho violento. Isso é uma rebelião. Quem você pensa que é para falar comigo assim? O engenheiro-chefe deu um passo à frente para interceder. Fizemos avanços no design, só precisamos de mais tempo e financiamento. Eu o cortei no meio da frase. 3 anos. 78 milhões desperdiçados. Suas baterias são lixo e um risco de incêndio. O engenheiro quase desabou. Você não entende. Está nos destruindo. Olhei-o nos olhos. A Yuanshin já estava destruída em suas mãos. Estou aqui para o seu renascimento. Vamos virar a indústria de baterias de cabeça para baixo. Os trabalhadores se entreolharam. Dúvida e desconforto pairavam no ar. Eu não parei por aí. Comecei a chamar os nomes de vários executivos de alto nível, listando suas corrupções um por um. Eles perceberam que não era uma reunião, era uma limpa geral. A arrogância sumiu, dando lugar ao pavor da cadeia. O diretor ficou pálido, mas eu ainda não tinha terminado. Minha voz era um gume afiado, cortante. Eu citei os preguiçosos da logística, aqueles que só batiam um ponto e não faziam nada. Diante do meu dossiê, eles não puderam dizer uma palavra. Saíram de cabeça baixa, morrendo de vergonha. 10 minutos depois, 1/5 da equipe já tinha sumido. Um arrepio gelado tomou conta dos funcionários que restaram. A tensão no ar era algo que eles nunca tinham sentido. Naquele exato momento, fechei a pasta e puxei uma mala pesada do meu carro. Arrastei a mala para o centro da oficina e a abri na frente de todo mundo. 5 milhões em dinheiro vivo, notas vermelhas empilhadas, para todos verem. Um aumento de 50% para quem ficasse e todos os salários atrasados seriam quitados hoje mesmo. Façam fila! Cada um de vocês vai receber um bônus de 10 mil yuans agora mesmo. Por um instante, a oficina mergulhou num silêncio atordoado. Mas, como um vulcão em erupção, um grito de alegria estrondoso explodiu. Toda dúvida e suspeita viraram cinzas. Uma fila enorme se formou espontaneamente. Todos avançaram, pegaram seu dinheiro e fizeram uma reverência profunda para mim. Mas uma voz destoante se fez ouvir. Sun Lei, uma engenheira assistente do setor de P e D, falou com calma intensidade. Diretor W, sou Sun Lei. Trabalhava com o engenheiro-chefe Chen, na área de materiais. A gerência sumiu, o chefe foi demitido. O que exatamente vamos produzir agora? Assim que ela terminou de falar, a oficina inteira mergulhou num silêncio pesado. Uma empresa que perde seus produtos é uma empresa que não consegue sobreviver. Eles perceberam que ainda estavam encarando o fantasma do desemprego. Todos os olhos na sala se fixaram em mim, esperando uma resposta. Não me dei ao trabalho de fazer um discurso inspirador. Tirei a bateria Raytheon tipo 7, esta é a resposta. De agora em diante só produziremos uma coisa, a Yuanqing número 1. Sun Lei e vários técnicos se aglomeraram em volta do pequeno dispositivo. Seus olhos estavam cheios de curiosidade e um olhar profissional perspicaz.
Quais são os parâmetros principais? Ela perguntou. Densidade de energia de 400 watts-hora por quilograma. Vida útil em ciclos de carga total de 500 vezes. O ar pareceu congelar enquanto os técnicos ofegavam em uníssono. Sun-Lei quase gritou. Isso é impossível! Esses números violam as leis da física? Comparado ao melhor protótipo do mundo, isso é pura fantasia. Eu encarei o tsunami de dúvidas com um olhar frio. É exatamente isso que eu quero. O equipamento de teste está bem ali. Usem suas ferramentas mais profissionais, usem os padrões mais rigorosos para provar que estou errado. Sun-Lei ficou ali, atordoada pela minha confiança absoluta. Ela não perdeu mais um segundo. Departamentos técnico e de qualidade. Ela gritou. Sigam-me. Ela deu um passo à frente e, com a mão trêmula, pegou cuidadosamente a bateria de mim. Ela liderou a investida direto para o laboratório do segundo andar. 30 minutos depois, ela desceu correndo como uma louca. Estava abalada, segurando vários relatórios de teste nas mãos. Os resultados são inacreditáveis, ela ofegou com a voz embargada. A densidade de energia é de 401,7 watts-hora por quilograma. A perda de capacidade em testes de carga e descarga violenta é de apenas 0,3%. E passou em todos os testes de segurança com louvor, sem nenhum problema. A oficina mergulhou num silêncio sepulcral enquanto a notícia era assimilada. Aquele bloco de metal, de repente, parecia uma montanha de ouro. Sun-Lei terminou o anúncio, incapaz de conter suas emoções. Ela se aproximou de mim e fez uma reverência profunda e respeitosa. A partir de hoje, se nos disser para ir para o leste, jamais iremos para o oeste. Fiz um gesto para a equipe. Terminem de distribuir o dinheiro, registrem tudo, e todos em seus postos, até as 9 da manhã de amanhã. Virei as costas sem dizer mais nada. Saí sob o peso de centenas de olhares fervorosos e leais. Fui embora na minha van, peguei meu telefone e liguei para Sun-Lei. Preciso que você resolva algumas coisas. Pegue os dados técnicos que te enviei e entre com o pedido de patente imediatamente. Liste cada detalhe técnico como ultra secreto. Contrate um gerente profissional de alto nível para gerenciar as operações diárias. Recrute os melhores especialistas em baterias do país e convoque uma coletiva de imprensa. Marque para daqui a 3 dias. Os olhos de Sun-Lei brilharam. Ela estava impressionada com meu estilo agressivo e rápido como um raio. Farei isso imediatamente. Desliguei o telefone. No escritório, Su-Wan relatou minhas exigências ao ancião Tan, sem perder um detalhe sequer. Faça exatamente como ele diz, ordenou o ancião Tan com interesse aguçado. Sob o comando do ancião Tan, suas forças se moveram com velocidade frenética. Em 30 minutos, o escritório de patentes recebeu os dados criptografados. 3 das principais empresas de caça-talentos receberam a mesma comissão. As manchetes de tecnologia começaram a borbulhar, colocando a tecnologia Yuanqing em destaque. Enquanto isso, reabasteci meus suprimentos como de costume. Então voltei para o Apocalipse. Contatei Pans, a AR e as outras facções. Pedi que trouxessem ouro e minério para a troca, enquanto eu desmontava as linhas de produção. Liguei para Yedi, dei a ela novos suprimentos e a fiz coordenar com as 4 grandes potências. Eu sabia que a equipe de Yedin sozinha não conseguiria proteger todo o parque tecnológico, então ordenei que ela começasse a recrutar mais despertos. Eu queria aumentar nossos números para pelo menos 100. O tempo de recarga para essa viagem caiu para 9 horas, aproximando-se de viagens infinitas. Fiquei por mais de 10 horas desta vez. Os sobreviventes das ruínas trouxeram uma quantidade enorme de itens para troca. Assim que o comércio foi concluído, eu tinha 200 quilos de ouro e 30 gramas de minério de alta energia. Guardei o ouro no meu armazém dimensional. Absorvi a energia do minério diretamente. Um momento depois, minhas habilidades aumentaram mais uma vez. A capacidade do meu armazém expandiu para 0,000 metros cúbicos, e minha telecinese ficou forte o suficiente para levantar 300 quilos. Objetos pesados agora eram como brinquedos para mim. Eu podia até comprimir metal e acelerar objetos com ainda mais força. Depois de terminar meus afazeres, retornei ao mundo real. Caí num sono tranquilo e profundo. No dia seguinte, fui para Yuanqian Technology. A fábrica estava mais viva do que nunca, com sorrisos em cada rosto. Gritos de alegria irrompiam do laboratório a cada poucos minutos enquanto testavam a bateria. Sentei-me no meu escritório assim que terminei uma ligação com Su-Wan. Ela estava trazendo os talentos de alto nível que eu precisava para a equipe.